nos lugares mais... No né? interior, Então, do mas interior, foi em que São não Paulo, chega a as condição coisas. foi Exato, Não, semana mas passada eu tive que ensinar um adolescente a lavar, porque não sabe. É que a gente lembra de São Paulo, desse ovo que a gente mora. São Paulo é isso aqui. Então sai desse nosso eixinho bonitinho aqui, a informação já vai lá embaixo. A gente na Santa Casa tinha uma realidade assim, que muitas vezes o paciente às vezes ele ficava com um tumor gigante. O moço deve ter visto isso. Tumor assim, quanto tempo tem isso aí? Uns 3 anos. Eles falam assim com uma... Naturalidade? Que a gente fala, e o senhor não viu antes? Não, é que agora começou a incomodar mais pra andar. E uma lesão que daí você tem que amputar. Espero começar a ter algum sintoma, dor, dificuldade de locomoção, qualquer coisa pra ir procurar. Não, e às vezes nem assim procura, rapaz. A gente já pegou muita... Bom, você passou na Sim, GO, você deve ter pegado uns absurdos também. Trabalho com câncer de mama, Então é muito importante isso da gente, que agora, somos comunicadores, né? Sim, trazer lembrar isso e reforçar. Que é importante, sim, cuidar do seu pênis, cuidar da sua mama, cuidar da sua vagina, cuidar do seu ânus, porque são todos... Ai, meu Deus, a gente fala não ânus. posso falar. tabu falar, não pode. Então, assim... Não, então, aí eu quis linkar ontem, então minha publicação vai muito disso, porque ontem no jogo teve, né, o jogador do Corinthians que foi expulso, porque ele fez o gesto... Uma coceira ali. Então eu falei assim, linkei isso, já que abriu o mês de conscientização sobre o tumor de testículo, eu falei assim, vamos trazer para uma coisa que importa, né? Então, já que a gente uma relevância pra coisa, né? Vamos olhar aqui de uma outra forma. Então, é importante a gente falar isso, porque senão a gente fala, é só gesto obsceno, né? Porque a mídia, a gente viu, né, a discussão aí pós-jogo, que foi só, o cara foi expulso, agora não pode mais fazer isso. Então, é legal você pegar o hype disso e trazer pra uma coisa muito mais consciente, mas eu ia falar da camisa da Então, Itália. a camisa da Itália... Tudo isso foi para a camisa da Itália. Deixando o pênis de lado. A camisa da Itália é uma reedição da Copa de 70, essa aqui, da Adidas Originals também. Então... Que acho que foi a última Copa que a Itália foi. Não... Sacanagem. Não, mas aí voltando, a gente ia falar sobre isso da Itália, né? A terceira Copa seguida que a Itália não vai. E eu li uma análise muito legal, que eu achei interessante, né? Uma análise mais meio geopolítica até da Itália, falando por que tem, né, tem essa escassez do futebol italiano. Porque quando a gente era menor... Você lembra aí que Milan, Inter de Milão, disputava o final de Champions, né? A Itália em 2006, né? Chegando na final da Copa. O campeonato italiano era o campeonato mais Era forte maior, do mundo. né? A bola de ouro todo ano ia pra Itália. E você vê atualmente o campeonato aqui, italiano teve uma queda, a seleção italiana teve uma queda, né? Então isso explica muito. Aí a análise, né? Dentre alguns pontos, destacava que a média de idade da Itália é uma das mais velhas da Europa, é 48 anos. A média de filhos por mulher na Itália é de 1 filho por mulher. E agora eles têm cada vez mais políticas anti-imigrantes, né? Então eles deram uma travada dificultaram o acesso à cidadania italiana, né? Então, e atualmente você vê, aí citava o paralelo entre a Itália e a França. A França, basicamente o time inteiro da França tem dupla nacionalidade. Você pega o Mbappé, o Olysée, o Zidane mesmo. Doué. Não, atual. Você pega o time atual da França, todos eles têm dupla nacionalidade. Você pega o time da Itália, quase nenhum tem. Então, assim, você pega uma população que está envelhecida, cada vez menos pessoas, né? Tendo filhos, né? Tendo filhos. Gerações não estão vindo. Isso gera uma escassez para qualquer área, né? Não somente o futebol, né? E essa análise ela foi feita por um italiano. Porque assim, pensando, você não acha que é um pouco... É um pouco... Bairrista? Tá querendo esconder um pouco que talvez eles tenham... Não, eu acho que faz muito sentido essa análise, cara. Porque, mas eles estão usando o motivo geopolítico para esconder que talvez eles não tenham mais tradição no futebol, que talvez eles estejam atrasados no futebol, que talvez o futebol hoje tenha evoluído, eles não tenham acompanhado. Então eu acho que é fácil pegar um italiano e querer colocar que o motivo é totalmente geopolítico e esquecer... Por que a Itália, então, o campeonato italiano não é mais um campeonato forte? Mas é questão de dinheiro, né? O dinheiro saiu. Por que o campeonato inglês nos anos 90 era horrível? Nossa, era horrível mesmo. Porque é questão de dinheiro. Mas assim, eu Mas acho que a Itália... Itália... o Ancelotti é italiano. Mas ele é dessa época. Mas é né? justamente, ele é dessa época. Ele é do Milan do final dos anos 80, que era um... E há quanto tempo ele não trabalha na Itália, né? Seja algum time ou seja... ele treinou o Ronaldo no Milan, então deve ter sido 2008, mas alguma me coisa fala assim. hoje aí quem é o grande destaque da seleção italiana. Até pouco tempo era o Jorginho. Não, exato, mas é um cara ítalo-brasileiro. Entendeu? É isso que eu tô falando. O Cheddar e o Rafael Tolói foram da seleção. Então, mas aí você pega o cara que era ítalos brasileiros, entendeu? Então. Tipo, o cara
O Jorginho Minha era um última referência na brasileiro. Itália era o Mário Balotelli. Não, acho que o único. Ele foi o era último cara a Luca marcar Toni. um gol pela Luca Itália Toni. em Copa do Mundo. O Mário Luca Balotelli. Toni. Ele? O último O gol Luca que é... Toni também. Luca Toni. Luca Toni não é Que a mais última Copa antigo? foi 14? Foi que foi eles aqui no foram Brasil. eliminados Foi na primeira 14, fase. a última Foi vez. na Arena das Dunas em Natal. Então, assim, O gol do é toda Balotelli, uma o último gol da geração, Itália em né? Copa Você do vê Mundo. uma geração que não tem mais. Eu tinha visto uma outra análise, né, mais futebolística, que é porque a Itália tinha essa preocupação defensiva, né, tradicional. E isso criou crianças com medo de se arriscar no futebol. Foi uma análise de um jornalista italiano. Então, era um futebol muito pragmático. Então, chegava lá o jovem de 13, 14 anos, ele ficava com medo de querer fazer o diferente, de querer partir para cima do zagueiro Tomar um carrinho de lado. e não fazer o que o Não, acho que de treinador seguir mandou. a Exatamente, ordem. de seguir. É. Exato. E aí criou uma geração de pragmáticos ali, que não conseguiam sair da caixinha. Só sabem obedecer o que foi mandado e não Exatamente. tem a... Você acha que no Brasil não acontece a mesma coisa? É isso que eu ia falar. Em também menor acho. escala ainda, Eu talvez acho, sim. pô. Eu acho, mas o Brasil Não é mais diferente. ousadia e alegria, Não, gente? Mas toda esquina tem um Neymar. Mas eu acho que a Pode ter tendência certeza. do Na Itália futebol... não tem um Totti, não tem sei, um... Mas cara. esse- Mas acho que a em cada tendência do esquina. futebol mundial é essa, porque a gente tem hoje atletas. Todo mundo é muito bem preparado, corre muito, faz fortalecimento, é muito forte. Então é difícil chegar aquele garotinho mirrado que tem talento e ele ganhar do Van Dijk, entendeu? Acontece, você vê o Yamal, mas Sim. acontece muito menos. Em menor escala. Daí né? você pega uns caras tipo o Haaland, que você vê ele nitidamente, ele, bastante aspas, não sabe jogar futebol, mas ele é um fazedor de gols nato. Ele não consegue dar 3 passos conduzindo a bola. Mas faz gol. E É o muito, cometa. e muito. Então é isso. Teve uma especialização ali da posição, porque é isso. O cara é aquilo, ele é só o volante que bate, o outro é só o volante que passa pro lado. Não tem aquele jogador mais completo. Daí quando surge um Yamal da vida, daí assombra o mundo porque tem Mas surgido muito pouco. Trazendo um Gênio, pouco né? isso, de análise que eu fiz aí, o atual sucesso Obrigado. da França, Yamal. né, com essa dupla nacionalização aí, né? Você pega a seleção francesa, quase todo mundo vem de países africanos ali, né? Então, Argélia, né? Mas no isso Brasil, vocês veem o Brasil fazendo isso? O Andrés Mas Pereira é não. belga. O Brasil, assim... O Andrés é belga. Mas um caso. Mas Você vê é- assim, disseminando pelo Mas Brasil. é que daí isso é uma questão totalmente Histórica, geopolítica, né? né? Não, e o Brasil, O Brasil é um país que é maior que a continental, Europa, e daí você pega país pequeno da Europa, que lá tem muito essa questão da migração de colônias e países africanos, é algo que faz muito mais sentido lá do que aqui. Aqui você não tem um movimento grande de uruguaio pro Brasil. Não, exato. Essa Mas nacionalização se tivesse- deles não foi porque ele olhou Não, pro não menino tô e falando falou, assim, ele é bom. Tô falando assim, É pô, uma coisa se acontecesse histórica. um Garro da vida, o Garro falou, pô, não tenho chance na seleção Cara, argentina. mas acho que tem Aí é mudado demais. isso Não, porque... não, tô Eu- levantando eu- a... eu Tem chance na questão, Argentina né? de virar brasileiro. Não, exato. mas eu entendo o que ele tá falando, mas Sim. assim, eu acho que começou a mudar primeiro. O Andrés era um cara belga, e ele é filho de brasileiro, mas ele foi naturalizado, e a gente tá com um técnico estrangeiro agora. Então, Exato, é que eu acho que é não isso que eu- tem essa necessidade. Lógico, você vai falar, pô, eu queria ter um Depou ali no meio, um Suárez no ataque, mas não são esses caras que vão querer se naturalizar. Então, eu acho que a gente tem Não precisa esse ir muito longe, esse pega um- bloqueio, porque você vê o esporro lá que o Oswaldo Oliveira deu no Ancelotti num evento. Então, a gente tem essa cultura ainda Acho quase xenofóbica de